Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 15. Um texto muito especial que nos traz esperança. Quem achou primeiro aos Tessalonicenses, diz amém. Muito bem, eu vou ler usando a tradução bíblica Almeida, século 21. Reverentemente sentados, como os amados irmãos estão, nós vamos ler o texto sagrado. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Todavia, irmãos, não queremos que sejais ignorantes em relação aos que já faleceram. Tem uma tradução que diz aos que dormem, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também devemos crer que Deus, por meio de Jesus, vai trazer juntamente com ele os que já faleceram. Versículo 15. Afirmamos pela palavra do Senhor que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já faleceram. Amém? Amém, meus amados irmãos? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus para todo sempre. O nome que está acima de todo e qualquer nome. O nome a quem devemos honrar, glorificar, exaltar todos os dias das nossas vidas. O último hino que o Ministério de Música cantou diz respeito ao que nós vamos mencionar agora com base nestes dois textos sagrados. Não sei se você observou a música do grupo Logos, que o irmão Gesi acabou de cantar aqui. A última estrofe diz que um dia reveremos ou veremos amigos que um dia foram feitos irmãos. Um dia os veremos. Um dia nos reencontraremos. E nós acreditamos piamente nisso, com base no texto de 1 aos Tessalonicenses, capítulo 3, capítulo 4, versículos 13 a 15. E com base em toda a Bíblia Sagrada. E eu destaco, meus amados irmãos, o versículo de número 13, do capítulo 4, de 1 aos Tessalonicenses. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que já faleceram, ou quanto aos que já dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. O contexto inteiro deste texto sagrado refere-se aos que já morreram, aos que dormem no Senhor. Esta carta de apóstolo Paulo foi escrita e destinada a uma igreja que existia numa cidade chamada Tessalônica. Ora, a palavra de Deus, meus amados irmãos, ela é para todos. No entanto, esse texto, especialmente, é uma orientação para a fé de uma igreja local, em que os seus membros tiveram entes queridos que já partiram para Deus, que já partiram para a eternidade. Se eu for perguntar aqui, quantos dos que aqui estão e dos que estão em casa, que já tiveram um ente querido próximo, que já partiu para a eternidade, a maioria vai levantar a mão. Ou o pai já morreu, ou a mãe já morreu, ou um irmão já morreu, ou um filho já morreu, ou um tio, sei lá, alguém próximo. A grande questão, meus amados irmãos e amigos, não é se eles já partiram ou não. A grande questão é, se já partiram, com quem eles partiram?
Se viveram para Cristo, morreram para Cristo. Se não viveram para Cristo, não morreram para Cristo. Ou seja, a grande questão está em quem cremos enquanto temos vida. Aqueles que já partiram para Deus, a vida eterna já começou para eles. E estes entes queridos que morreram em Cristo Jesus, que morreram enquanto servos do Senhor Jesus, nós precisamos, meus amados irmãos e amigos, nós precisamos ter uma coisa em mente, que eu já coloquei como tema, com base em 1 Tessalonicenses 4. Jesus Cristo é a única esperança de um dia revermos os entes queridos que já partiram para Deus. Amém, meus amados irmãos? Isso é confortante. Isso nos dá consolo. Nós temos uma viva esperança de um dia rever os nossos entes queridos, os nossos irmãos que partiram para Deus. Lá no céu, meus amados irmãos, nós não teremos sentimentos humanos. Nós não teremos as necessidades humanas que nós temos aqui na terra. Mas eu creio piamente, com base nas Escrituras Sagradas, que nós vamos reconhecer as pessoas lá no céu. Nós iremos reconhecer as pessoas, quem elas são e por que nós estaremos lá. Nós saberemos, porque senão não faria nenhum sentido. Nenhum sentido. E você pode afirmar isso, não apenas usando esse texto de 1 Tessalonicenses, mas também naquela parábola que o próprio Jesus falou do rico e Lázaro. Do rico e Lázaro. Ou seja, consciência depois da morte. Consciência depois da morte. Ora, mas como esta é uma matéria que a mente humana não é capaz de discernir ao certo, não existe teólogo, não existe pregador, não existe especialista, não existe PhD, pós-HD, doutor, pós-doutor em teologia, que consiga explicar detalhadamente o que acontece com os que partem para Cristo. Tem coisas que não se explicam, apenas se crê. Tem coisas que é uma questão de fé, não é uma questão de lógica. Tem coisas que nós acreditamos apenas porque cremos. Porque cremos. É uma questão de fé. Esta é uma questão de fé. Rever os amados irmãos e amigos que partiram para Deus, ter um encontro com eles um dia, não sabemos explicar como, mas nós acreditamos que assim será. Ora, Paulo faz um pedido aos crentes que tiveram entes queridos que partiram para Deus. Olha só o que é que ele diz: não sejam ignorantes a respeito dos que já faleceram. Não sejam ignorantes acerca dos que dormem. Esta ignorância que Paulo se refere não é a brutalidade. Nós nordestinos, sobretudo piauienses, quando a gente vê alguém bruto, uma pessoa bruta, a gente diz que é ignorante demais. E às vezes a pessoa nem é ignorante, né? A pessoa é bruta. E a gente troca ignorância por brutalidade e brutalidade por ignorância. Quando o texto diz, não quereis que vocês sejam ignorantes, como quem diz, olha, vocês precisam ter conhecimento. Vocês precisam saber, no mínimo, o que acontece quando alguém morre e parte para Deus. Isso, eu não quero, diz o apóstolo Paulo, que vocês sejam ignorantes a esse respeito. Ou seja, eu não quero que falte o conhecimento de vocês a esse respeito. Então essa ignorância está ligada à falta de conhecimento ou falta de fé. Ou falta de fé. E não a pessoa ser bruta, né, agir com brutalidade. Ora, quando um servo de Cristo morre, ele vai direto para a presença de Cristo.
Ele vai direto para o paraíso. Ele vai direto para a presença do próprio Cristo. Lembra lá na cruz do Calvário? Os dois salteadores, um se arrependeu e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Cristo diz: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Aí alguém diz: mas onde é esse paraíso? Porque o apóstolo Paulo diz que foi até o terceiro céu. Os judeus acreditam que existem 7 céus. O que nós podemos afirmar que não é o céu onde tem o trono de Deus, porque o céu onde tem o trono de Deus, só um está lá, foi o que lá desceu. Mas quem morre em Cristo já vai para o céu. Não sei se é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, eu não sei. Eu só sei que é a presença de Deus, é a presença de Cristo. Quando alguém morre em Cristo, este alguém vai para a presença de Deus, para os braços do pai Abraão. E por que cremos nisso? Porque a Bíblia Sagrada nos diz isso. Sim, porque as Escrituras Sagradas já nos garantem isto. Quando o crente morre, os seus planos são interrompidos aqui na terra. Quando um crente morre, os seus planos são interrompidos aqui com a sua família, com os seus familiares, com a igreja que congrega. Os seus vínculos aqui na terra, eles cessam, seus projetos cessam. Por exemplo, quando alguém parte para a eternidade, algumas alianças são cumpridas, não rompidas, não quebradas, mas são cumpridas. Por exemplo, quando a pessoa vai lá no altar perante o padre, perante o pastor, perante o juiz, perante a autoridade competente, e diz sim em casamento um para o outro. Diz sim, eu prometo, até que a morte separe. Então, quando a pessoa morre, aquela aliança, aquele pacto feito, ele não foi quebrado, ele foi cumprido. Ele foi cumprido. A pessoa cumpriu ser fiel até a morte. Morreu, cumpriu. Não quebrou a aliança, cumpriu. Quer ver outra aliança que com a morte é cumprida? Os servos de Cristo. Sejam fiéis até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, quando o crente morre, a promessa, o pacto, a aliança de ser fiel a Cristo até a morte, essa aliança não é quebrada, é cumprida. Agora, essa pessoa vai estar na presença do Cristo bendito, pelos séculos dos séculos, sem fim. Então essas alianças não são quebradas, elas não são rompidas. Diferentemente do divórcio, diferentemente da separação, por qualquer outro motivo, que não seja por morte. Estas são as duas principais alianças que o crente fiel cumpre quando morre para este mundo. Enquanto um crente em Cristo morre, a vida terrena, a vida perecível está terminando e está começando o estágio da vida chamada eterna. Da vida que não se acaba mais, da vida que não tem mais fim. Ora, veja o que o texto diz a esse respeito. Não se entristeça como os outros que não têm esperança. Está aqui com muita clareza. Quem são esses outros que não têm esperança? Quem são esses outros que o apóstolo Paulo cita, que não tem a esperança que o crente em Cristo tem? Ora, são todos quantos recusam a pessoa bendita de Jesus Cristo. Quem recusa a pessoa bendita de Jesus, ela pode até dizer que acredita em vida após a morte, ela pode até dizer que tem certeza que vai morar no céu, mas se ela recusa Jesus,
essa pessoa não tem a viva esperança. Tem uma turma aí, escute, isso é muito sério. Tem uma turma aí que diz assim: morreu, acabou. Eu não sei se você já ouviu essa expressão. Tem a turma que diz assim: não existe vida após a morte. Tem outros que dizem: esse negócio de céu é invenção da cabeça humana, de negócio de religião. É só invenção para dar um conforto aos fracos. Outros dizem: olha, esse negócio de inferno é a maior besteira do mundo. Inferno é lá em casa. Quer ver o inferno? É só entrar lá em casa. Não sabem o que estão dizendo. Não sabe de nada. Não sabe de nada. Porque existe, independentemente da crença ou não crença. Agora escute, meus amados irmãos. O destino eterno de quem tem a esperança na pessoa bendita de Jesus é totalmente diferente do destino eterno de quem não tem esperança em Jesus Cristo. É totalmente diferente. Por isso, o apóstolo Paulo diz assim: olha, quando um parente seu morrer, é natural ficar triste, é natural chorar, é natural ficar de luto. Mas aí o apóstolo Paulo diz assim: cuidado, para que a sua tristeza não se torne como a tristeza de quem não tem esperança. Vocês viram a diferença? É totalmente diferente. Totalmente diferente. O dos outros, ele não especifica aqui quem são esses outros, mas é muito óbvio, está aqui implícito e explícito, que trata-se das pessoas que não são cristãs. Não são cristãos. Ficamos tristes quando um ente querido morre? Sim, ficamos. Ficamos tristes quando um amigo morre? Sim, ficamos. É natural. Mesmo sabendo que a nossa tristeza não vai trazer a pessoa de volta, a gente assim mesmo fica triste. Mesmo sabendo que a pessoa está no céu com Jesus, assim mesmo a gente fica triste. Mas, meus amados irmãos, essa tristeza tem limites. Essa tristeza, ela é diferente do que não tem esperança. É totalmente diferente. Por isso, meus amados irmãos, que nós falamos aqui no mês passado, e até citamos o exemplo de Davi, lembra? Quando nós falamos lá, né, de restaurar, recomeçar após uma grande perda, né? Após a perca de um ente querido, próximo, um amigo do peito, um amigo que a gente gosta muito, e a gente fica assim, ruim, nós temos que recomeçar após morte desse ente querido. E eu usei o exemplo de Davi. Quando Davi teve um filho com Betseba, a mulher de Urias, a quem Davi mandou matar, para ficar com a mulher dele, e esse menino nasceu e adoeceu, e ele ficou muito mal, a criança ficou terrivelmente enferma. Enquanto a criança estava doente, Davi se isolou. Davi ficou trancado num quarto, sem querer falar com ninguém. Ficou 7 dias, sem querer comer, sem querer beber, sem trocar de roupa, sem tomar banho. Só, a Bíblia diz que ele orava e jejuava. Orava e jejuava. Quando o menino morreu, os empregados do Davi ficaram temerosos. Eles disseram: se ele está assim agora, enquanto o menino estava doente, imagine só quando ele souber que o menino morreu. Aí ele vai morrer também. Davi observa os servos dele cochichando lá, e o Davi levanta a cabeça assim: a criança morreu. Aí eles disseram: morreu. Sabe o que o Davi fez? Levantou de onde ele estava, lá no chão. Ele levantou, tomou um banho, que ele estava 7 dias sem tomar banho, estava ceboso. Tomou um banho, trocou de roupa, que estava 7 dias com uma roupa só, trocou de roupa, foi no templo, adorou a Deus. Depois que saiu do templo, foi para o palácio e disse: faça aí um banquete para mim, uma boa refeição para mim. Fizeram uma comida de primeira, ele encheu a barriga e foi cuidar da vida dele. Aí alguém diz: mas, gente, não estou entendendo não. O senhor estava mal quando a criança estava doente, e agora que ela morre, o senhor está assim, vai e come?
Por acaso eu poderia trazer a criança de volta? Eu iria a ela morta, mas ela não viria a mim. Irmãos, a tristeza de 1 aos Tessalonicenses 4, versículos 13 a 15, que o apóstolo Paulo ensina à igreja em Tessalônica, diz que a nossa tristeza não pode ser como a tristeza dos que não têm esperança nenhuma. E eu faço aqui a aplicação prática. Eu vou fazer uma aplicação prática dividida em sub-aplicações. A tristeza de um crente em Cristo pela morte de um ente querido é diferente dos outros que não têm esperança. Por quê? Porque quem consola o crente é o Espírito Santo. Amém, meus amados irmãos? Escute. No dia que a pessoa entrega a sua vida a Jesus Cristo, no dia em que a pessoa é recebida por Jesus, o Espírito Santo começa a habitar nessa pessoa. E não sai mais. E a Bíblia diz que o Espírito Santo é consolador. Escute. Se um ente querido seu morrer e não tiver ninguém para você inclinar a cabeça e chorar no ombro dessa pessoa, se você é um crente em Cristo, tem esperança em Cristo, o Espírito Santo de Cristo vai consolar você. Ora, ele pode também usar uma pessoa para consolar você. Por isso a nossa tristeza é diferente. Porque quem nos consola é o Espírito Santo, com o qual estamos selados para o dia da redenção. Em segundo lugar, porque a tristeza de um crente em Cristo com a morte de um ente querido é diferente dos outros que não têm esperança, porque cremos piamente que os nossos entes queridos estão agora sendo cuidados pelo próprio Senhor Jesus. Irmãos, eu não sei se você já teve a experiência de cuidar de um doente, um ente querido seu doente. Um pai, uma mãe, um irmão, alguém. Eu não sei se você já teve essa experiência. De zelar, de cuidar, assim como se cuidando de um adulto como se fosse um bebezinho. Eu não sei se você já teve essa experiência. Eu já tive. Escute. Não pode comparar o cuidado que a gente dá para um ente querido com o cuidado que o próprio Deus dá para ele depois que ele parte para a eternidade. Não pode se comparar, irmãos. Não dá para comparar. Agora, aquele nosso ente querido, ele não precisa mais dos nossos cuidados, porque o próprio Senhor Jesus está cuidando dele nas mansões celestiais. Por que a nossa tristeza deve ser diferente da tristeza dos outros que não têm a viva esperança? Em terceiro lugar, porque temos a viva esperança de um dia revê-los novamente. Amém? Você acredita nisso? Parece um conto de fadas, né? Parece uma mentirinha, né? Parece um negócio sem lógica, né? Mas acredite, você acreditando ou não, é verdade. Há uma viva esperança de um dia rever os nossos entes queridos que partiram para Deus. Por que a gente afirma isso? Porque o texto é claro, irmãos. Veja o versículo 14. Olha o versículo 14 do capítulo 4 de 1 aos Tessalonicenses. Isso aqui é incrível. Olha só. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também devemos crer que Deus, por meio de Jesus, vai trazer juntamente com ele os que já faleceram. Amém, meus amados irmãos? Se nós acreditamos nisso, então nós temos que ter uma viva esperança. A nossa esperança não morreu. Se nós acreditamos nisso, nós não podemos entender que os nossos entes queridos que já morreram, acabou definitivamente. Não, nós temos que acreditar que um dia nós iremos nos reencontrar. Eu não sei explicar como é o sentimento que nós vamos ter, mas nós vamos saber quem eles são. Quem eles são.
ou quem eles foram, sei lá como. Eu só sei que vai ser a maior alegria quando nós pudermos os reencontrar. Sim, vai ser uma alegria. Sabe por quê? Nós não precederemos os que morreram. Quem estiver vivo, o apóstolo Paulo pensava que ia estar vivo naquele dia. Os que estiverem vivos no dia que Jesus voltar, não precederão os que morreram. Ou seja, quando Jesus voltar, quem morreu em Cristo vai ressuscitar primeiro. Vai fazer parte da primeira ressurreição. Aí a Bíblia, irmãos, vai ser um alvoroço no planeta, né? A Bíblia diz que os mortos sairão dos sepulcros. O mar entregará os mortos que lá estão. Vai ser assim algo fenomenal. Eu não sei como, mas Jesus vai reunir todo mundo que morreu primeiro, os que morreram nele, em Cristo. Irão todos se reunir. Depois haverá a segunda ressurreição, aqueles que morreram sem esperança. Eles ressuscitarão também, farão parte da segunda ressurreição. E os que estiverem vivos naquele dia, talvez a nossa geração vai ver isso, talvez, quem sabe. Os que estiverem vivos terão seus corpos transformados, e todos compareceremos perante o grande tribunal de Cristo. E ele, Jesus Cristo, agora não mais como justo advogado, agora como justo juiz, irá dizer aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Entra na casa do teu Senhor. Semelhantemente, Jesus irá dizer aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Aí eu digo assim: mas eu não acredito nisso. Não tem problema nenhum você não acreditar. Ah, mas eu não acredito. Eu acredito que não vai ser bem assim. Bom, aí não tem, ninguém pode questionar, né, a sua fé. Mas a verdade é que nós não podemos ser ignorantes acerca daqueles que já partiram para Cristo, porque nós iremos revê-los. Sim, nós iremos revê-los, como Cristo quiser, quando Cristo quiser, da forma em que Cristo quiser. Mas nós temos essa viva esperança, porque a própria palavra de Cristo nos dá esta viva esperança.